paz do Senhor, sala novidade de vida. Glória a Deus por mais esta manhã, mais um dia em que nós podemos estar na presença do nosso Deus e podemos juntos aprender mais da sua palavra. Hoje nós falaremos sobre o livro do Êxodo, sobre os acontecimentos desse livro e vamos ver atos poderosos do nosso Deus, manifestação do nosso Senhor, sobre a vida de Moisés, do povo de Israel, e vamos aprender muito. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida, o nosso coração diante de Ti. Eu coloco, Senhor, a cada aluno, a minha vida, Pai, e peço a Ti nesta hora, Pai, que Tu venha sobre as nossas vidas, ó Deus. Nós queremos nos voltar a Ti para que Tu fales conosco nesta manhã, Senhor. Estudaremos a Tua palavra, Senhor, uma fonte inesgotável, uma palavra que nos traz vida, que nos sustenta, que nos alimenta, que nos exorta, Senhor, que nos leva perto de Ti, Pai. E nós Te pedimos, Senhor, nos ajuda, Pai, em tudo que fizermos, Senhor. Fica conosco, em nome de Jesus, amém. Hoje nós vamos falar sobre o livro do Êxodo. E dentro do Êxodo vamos falar dos acontecimentos. O nosso versículo-chave está lá em Deuteronômio 4, no versículo 7. Pois que nação há que tenha deuses tão chegados a si, como é a nós, o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? É isso que nós vemos na história do Êxodo. Um Deus que quer estar próximo, um Deus que quer ter intimidade com o seu povo, um Deus que quer habitar no meio do seu povo. Vamos então ver os acontecimentos do livro de Êxodo? O livro de Êxodo começa com a entrada de Jacó, seus filhos e suas famílias no Egito. O texto nos diz que tanto José quanto seus irmãos e toda aquela geração morreram. E a lembrança de tudo que José havia feito se perdeu com o tempo. O faraó que estava no governo viu o rápido crescimento dos israelitas e começou a oprimi-los, escravizando-os. Israel no Egito, Êxodo 1. Faraó viu o quanto que o povo de Israel crescia e se fortalecia. Então ordena às parteiras dos hebreus, Zifrá e Puá, que matem todos aqueles que nascerem meninos. Porém, as parteiras, temendo a Deus, deixaram os meninos viverem. Aqui já vemos o cuidado e a preservação de Deus sobre a vida de Moisés. Vendo Faraó que o povo de Israel se fortalecia, então ele manda jogar todos os meninos que nascessem no rio Nilo. Preparação de Moisés. Êxodo 2. Anrão, um homem da tribo de Levi, casou-se com uma mulher também da tribo de Levi, chamada Joquebede. Eles tiveram um filho e ela o esconde por 3 meses. Joquebede pegou então um cesto e colocou o menino no rio. A irmã do menino ficou só de longe observando todo o percurso para ver o que aconteceria. A filha de Faraó estava se banhando no rio quando viu o cesto. Abrindo-o, viu o menino que estava chorando. Ela teve compaixão dele. A irmã do menino disse à filha de Faraó: "Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança?" Então ela respondeu: "Vai!" Então a menina chamou a mãe do menino, que o criou até ficar grande. Aí foi levado à filha de Faraó, que o tomou como filho, para ser um membro da família real. Ela lhe chamou de Moisés, porque havia sido tirado das águas. Aqui vemos a bondade do nosso Deus em permitir que a sua mãe fosse sua ama de leite e cuidasse dele nos primeiros anos de sua vida. Como Deus é maravilhoso! Quando Moisés estava com 40 anos, ele viu um hebreu sendo espancado.
Ele olhou de um lado e de outro e matou aquele egípcio. Temendo que descobrissem, fugiu da presença de Faraó e foi para Midian. Lá, se assentou num poço e deu de beber ao rebanho das filhas de um sacerdote de Midian chamado Jetro. Então, Jetro pede para que sua filha chame Moisés. A partir desse momento, Moisés passa a viver em Midian. Casa-se com Zípora e tem um filho chamado Gerson. Muito tempo se passou e o povo israelita ainda sofria muito no Egito. Então o povo clama e o Senhor ouve o seu clamor e se lembra da aliança que fez com Abraão, Isaque e Jacó. O chamado de Moisés, Êxodo 3 e 4. Certo dia, enquanto Moisés estava cuidando das ovelhas de seu sogro Jetro, ele chegou ao monte do Senhor, Horebe. Lá, apareceu-lhe um anjo numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Deus o chamou, Moisés, e ele respondeu, eis-me aqui. Então Deus disse, tire a sandália dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés então cobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Assim Moisés temeu, pois como Faraó ouviria alguém como ele para libertar o povo hebreu? Mas Deus disse a ele, eu sou o que sou, certamente eu serei contigo. Deus envia Moisés a Faraó. Êxodo 5 ao 7, do 1 ao 12. Deus envia Moisés a Faraó e começa a realizar sinais milagrosos para que reconheçam o seu poder. As 10 pragas. Êxodo 7, do 14 ao 25, até o capítulo 12. Quando Moisés e Arão pedem a Faraó para que liberte o povo de Deus, Faraó diz, quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe o povo ir embora? Faraó endurece o seu coração e não os ouve. Então o Senhor estende a sua mão e fere o Egito com todas as suas maravilhas para que os deixem ir. A água transforma-se em sangue. Rãs infestam o Egito. Piolhos, moscas, morte de todo o rebanho egípcio, ferida nos homens e animais, saraiva, gafanhotos, trevas e, por fim, a morte dos primogênitos. Instituição da Páscoa, Êxodo 12, do 1 ao 26. Antes de mandar a 10ª praga, Deus ordenou Moisés que todo o povo de Israel deveria separar um cordeiro por família e deveriam passar o sangue no batente da porta de suas casas. Dessa forma, a hora que o anjo passasse para ferir os primogênitos, saberia que nessas casas não deveria entrar. A saída do Egito, Êxodo 12, do 37 ao 51. Quando os primogênitos foram feridos, Faraó chamou Moisés e Arão e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Assim, o povo hebreu saiu apressadamente. Deus guia Israel através da coluna de nuvem
e do fogo. Êxodo 13, do 17 ao 22. Havia cerca de 600.000 homens, além de mulheres e crianças. Durante o dia, Deus ia diante deles como uma coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo para iluminá-los. Travessia do Mar Vermelho. Êxodo 14. Depois de ter deixado o povo hebreu ir embora, Faraó se arrependeu e foi atrás deles, junto com todo o seu exército, para trazê-los de volta. O povo de Israel ficou com medo, mas Moisés os exortou que deveriam confiar no Senhor e assim continuaram sua caminhada, até que chegaram ao Mar Vermelho. Moisés não tinha outro caminho, não tinha como passar pelo mar, e se ficassem ali, certamente seriam alcançados por Faraó. O povo, então, dizia que preferia ter ficado no Egito como escravo. Então, Moisés clamou ao Senhor, que lhe disse: levanta a sua vara e estende a sua mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem em seco. E assim Moisés fez. O mar se abriu e o povo passou. Glória a Deus! Mas quando colocou sua vara novamente sobre o mar, ele se fechou, cobrindo todos os egípcios que estavam o seguindo. O povo hebreu pôde ver o poder de Deus e assim confiaram nele. Cântico de Moisés. Êxodo 15. Moisés e o povo estavam muito felizes por Deus tê-los livrado das mãos de Faraó. Agora eles estavam livres e todos juntos cantaram ao Senhor: o Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu pai e eu o exaltarei. Êxodo 15, 2. O caminho percorrido no deserto até o Sinai. Êxodo 16 ao 18. Moisés então levou o povo do Mar Vermelho até o deserto de Sur. Eles caminharam 3 dias e não encontraram água. Quando chegaram em Mara, acharam água, mas era amarga, e o povo começou a reclamar a Moisés. Então ele clamou ao Senhor, e este lhe mostrou um arbusto. Disse para jogá-lo nas águas. Obedecendo a Deus, Moisés fez assim, e a água ficou doce, e todos puderam matar a sua sede. Depois de caminharem muito tempo pelo deserto em busca da terra prometida, todo o povo estava com muita fome. Então, todos começaram a murmurar contra Moisés e Arão. Deus, ouvindo isso, disse: ouvi as queixas dos israelitas. Responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Êxodo 16, 12. Assim foi. Pela manhã comiam maná e pela tarde as codornizes que o próprio Deus enviava. Deus dá mandamentos ao seu povo. Êxodo 19 ao 23. No dia que completou 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, eles chegaram no deserto do Sinai. Então, Moisés subiu no monte para falar com Deus, e o Senhor pediu que ele dissesse ao povo:
tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Êxodo 19, 4 e 5. Quando Moisés disse ao povo o que o Senhor havia lhe dito, todos concordaram em fazer tudo o que Deus havia ordenado. Ao voltar no Monte Sinai, o Senhor disse essas palavras a Moisés: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa de teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Êxodo 20, do 2 ao 17. E esses foram os mandamentos dados pelo Senhor ao seu povo. A instituição do tabernáculo. Êxodo 25 ao 31. Deus fala com Moisés e pede que os israelitas tragam ofertas para que eles construam o tabernáculo, um lugar santo que seria a habitação do Senhor, um lugar que eles poderiam adorar ao Senhor. A quebra da lei. Êxodo 32 ao 34. Os 10 mandamentos foram escritos em tábuas de pedra, para que assim o povo pudesse viver de acordo com aquelas leis. Moisés passou 40 dias no Monte Sinai recebendo as instruções de Deus. Porém, o povo achou que ele havia morrido por estar tanto tempo lá. Por causa disso, o povo convenceu Arão que precisavam de um outro Deus para cuidar deles. E assim, construíram um bezerro de ouro para adorar, como se fosse um Deus. Quando Moisés desceu e viu tudo aquilo, quebrou as tábuas e queimou o bezerro. Então Moisés tornou ao Senhor e pediu que perdoasse o pecado do povo. O Senhor, como é longânimo e misericordioso, perdoa o povo e renova sua aliança com Israel. A construção do tabernáculo. Êxodo 35 ao 40. Moisés, juntamente com todo o povo, construiu o tabernáculo,
assim como Deus havia ordenado. Esse seria o lugar onde poderiam cultuar ao Senhor Todo-Poderoso e assim ter comunhão com Ele. Construíram também a Arca da Aliança de ouro para guardar as tábuas dos mandamentos. O tabernáculo era móvel e acompanhava o povo na caminhada pelo deserto e simbolizava o lugar de comunhão entre Deus e o seu povo. No Sinai, depois de 3 meses que haviam saído do Egito, Deus dá ao povo de Israel leis e mandamentos para que este povo pudesse então criar uma identidade. O povo de Israel precisava entender que ele era peculiar e diferente de todos os demais povos da terra. Sobre eles havia uma promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó, de um Deus que não pode mentir. Em toda a sua caminhada pelo deserto, o povo de Israel precisava conhecer quem era Deus, não só pelas coisas que ele faz, mas por quem ele é. Deus não queria apenas libertar o povo do Egito, mas Deus queria ter comunhão com seu povo. Deus não queria apenas marcar a história deles, mas também ter intimidade com eles. Assim, Deus estabelece o tabernáculo para que pudesse se manifestar visivelmente a Israel. Pastor Douglas. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, porque o Deus de Israel é o nosso Deus. E assim como Deus quis estar próximo, perto, habitar no meio de Israel, é isso que Ele quer fazer conosco. Deus quer habitar no nosso meio, quer habitar no nosso coração. Ele quer ser o centro das nossas vidas. Para encerrar, nós vamos orar ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti e pedimos a Ti, Pai, que Tu venha ser o centro das nossas vidas, Pai, que Tu sejas tudo em nós, ó Deus. Nós nos prostramos diante de Ti, diante da Tua grandeza, reconhecemos, Senhor, que nós não somos nada, Pai. Tudo que nós somos vem de Ti, ó Deus. E por isso, Senhor, te pedimos, Senhor, que Tu venha, Senhor, com o Teu poder, com a Tua glória sobre as nossas vidas, Pai. E assim como Tu foste com o povo de Israel, Senhor, dia a dia, mostrando o Teu poder, mostrando quem Tu és, nós te pedimos, Senhor, que Tu se reveles a nós, Senhor. Revela-se a nós, Senhor, como a Tua grandeza, com o Teu poder. Revela-se a nós, Senhor, para que conheçamos quem Tu és. E assim, Senhor, nesse relacionamento possamos ter intimidade contigo, Pai, para que nós o conheçamos e assim, Senhor, Tu esteja próximo de nós, Senhor. Fica conosco, Pai. Nós somos gratos a Ti por cada vida, cada aluno. Eu Te louvo, Senhor, por esta oportunidade e peço a Ti, Senhor, que Tu a cada dia dê o crescimento a cada um, que Tu dê grandes experiências, Senhor, contigo, ó Pai. Fica conosco neste dia, nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus pelo dia de hoje, pela nossa aula, por tudo que pudemos aprender com a vida de Moisés, com o povo de Israel. São grandes ensinamentos para as nossas vidas e assim eu me despeço de vocês, que Deus dê uma semana abençoada para vocês e uma semana muito feliz. Tchau, a paz do Senhor!